Fica no site público da ATEC mesmo, ou dentro do Fica no portal? YouTube. Fica no YouTube. Ah, fica no canal do YouTube da ATEC. Legal, beleza. Isso. Tá bom. Uhum. Bom, gente, boa tarde. Vamos lá para o nosso último encontro, né, da nossa trilha. Gessé, mais uma vez, obrigado aí pela dedicação, por estar aí conosco. E é contigo, meu amigo. Desculpa o atraso, mas não vamos perder Tranquilo. o time e vamos que vamos. Acontece. Sem problema. Pessoal, bom, Wesley, depois eu tenho que alinhar contigo a respeito de mais uma sessão, não tem problema, né? Acabou que, pelo conteúdo, né, que ficou mais conceitual, né, a gente não tinha como trazer, pelo menos para essa etapa, né? Quem sabe a gente combina um outro formato que a gente possa, de repente, trazer um hands-on, enfim, mas para um formato conceitual, nós dividimos em 3 etapas, né? A primeira, dando um overview, né, de todo esse contexto voltado ao LLM, ao desenvolvimento de aplicações com IA, enfim. Segunda aula, a gente tratou efetivamente, né, do chamaria do core desse conteúdo, que é a parte de modelagem de dados, né, que é digamos assim, o diferencial, vamos dizer assim, que eu entendo, tá, como ponto forte aí do desenvolvimento com IA, né? Lembrando que nosso curso aqui, esse processo que a gente está trabalhando, está muito voltado para o desenvolvimento com IA, não pensando pela ótica do Vibe Coding. Não que quando algum de nós, né, e eu já falei na primeira, na segunda aula, repeti, vou reforçar, tá, que eu não tenho absolutamente nenhuma contrariedade ao modelo do Vibe Coding, muito pelo contrário, tá, eu vi, né, no Vibe Coding um potencial muito legal, né, para quebrar barreiras fundamentalmente entre usuários não técnicos, né, enfim, pessoas da área de negócio que queiram apresentar as suas ideias, né, que queiram comunicar as suas necessidades, né, para nós, desenvolvedores, arquitetos de software, enfim. Então, eu vi, na verdade, no Vibe Coding, uma ponte, né, uma ponte que ela foi possível, né, por meio desse caminho. Bom, e não tá, o Vibe Coding está longe de estar inacessível como ferramenta para nós, mesmo sendo da área técnica, tá? Mesmo nós, desenvolvedores, arquitetos, enfim, o Vibe Coding eu acho que é uma grande ferramenta para uma prototipação bem estruturada, para tirar uma ideia do papel, para realmente produzir uma coisa rápida, pontual, que você precise, né? Até sob encomenda, enfim, alguém chega para você com uma ideia, né? E ao invés de você realmente a partir para todo esse design, como a gente está fazendo aqui, né, que requer uma energia, enfim, você realmente poder resumir isso para uma coisa mais pontual e conseguir ali ter uma ideia inicial, porém bem estruturada. Bom, então a segunda aula, né, foi muito sobre modelagem e essa aula aqui, a ideia é que a gente discorra sobre elementos, né, que jamais podem ser esquecidos dentro da perspectiva do desenvolvimento com IA, na perspectiva, seja ela de vibe coding, seja voltada para o desenvolvimento assistido por IA, né? Bom, deixa eu colocar aqui para ir para as próximas. Então, hoje a ementa, né, que a gente quer tratar, tem alguns tempos ali, não precisa ficar preso a isso. Arquitetura distribuída, segurança e identidade, isolamento de dados e o OpenSpec de arquitetura, tá? A segunda aula nós já falamos também, né, foi trazendo a OpenSpec para o jogo, tá? A OpenSpec, ela é uma metalinguagem, tá, de como você pode trabalhar com a IA de uma forma estruturada, tá? O que nós devemos tomar bastante cuidado quando a gente realmente pensa de uma maneira profissional, de um uso profissional da IA na nossa bancada, tomar o máximo de cuidado de não cair no prompt padrão, né, naquele mini prompt, uma coisinha, faça um campo, crie uma tela, faça uma tabela. Então, a proposta do curso é realmente apresentar uma perspectiva profissional
do uso da IA de uma forma estruturada. O tempo todo, né, a lógica, né, que eu quis trazer para esse curso, o tempo inteiro foi com esse espírito, tá? E aí, pessoal, tratando do ponto em questão aqui, eu gosto de exemplificar, né? Tenho feito isso nas demais aulas, então, muito bem. Agora, coisa de uma semana, talvez duas, no máximo, fui convidado para um projeto na nossa empresa, uma pessoa da área da saúde, uma psicóloga, que trouxe ali uma visão de projeto voltado, escrito sobre a perspectiva do Vibe Coding, e eu me peguei muito surpreso com a estrutura que ela me apresentou, muito sólida, muito sedimentada, uma camada de um site voltada para... Ela tem um trabalho voltado para mentoria e tal, e muito, muito bem feito, né? Enfim, fez totalmente pela lógica do Vibe Coding, uma pessoa não técnica, tá? Enfim, e muito bem estruturado, site muito bem estruturado, o site voltado para um conceito de academia, de curso online, enfim. E uma outra parte, né? Ela fez em dois projetos separados, um outro projeto, que é um projeto, vamos dizer assim, do back-office desse processo, que daí envolveria realmente um espaço para terapeutas. Ele tem uma lógica de um marketplace muito, muito, muito bem estruturado, muito bonito, muito bacana. E a ideia, onde ela chegou para nós, né? E, de novo, né? Dentro do aspecto da exemplificação, né? O que eu falo da quebra de barreiras, né? Fosse outro momento, eu teria dela só a ideia, né? Eu quero criar um marketplace e tal, e às vezes a pessoa tenta ali se comunicar, então olha que lindo, né? Ela foi lá, criou, né? Dois produtos ali que se comunicam, então, e aí começa, né? Que deveriam se comunicar, e aí que é o ponto, né? Já começava dali, ela, poxa, agora eu realmente não sei como é que realmente faz, né? Para essas duas ferramentas se falarem, a lógica está toda aqui e tal, e perfeito. Aí sentei com ela, vi os dois produtos, enfim, acertamos isso como projeto e eu comecei. E aí, pessoal, o espírito dessa aula aqui, né? De uma forma ali real, né? O que acontece? Ela não sabia dizer para a IA se tinha que fazer aquilo, uma arquitetura distribuída, não distribuída, né? Que ela fosse fazer um deploy em servidores diferentes, enfim, né? Ela não sabia dizer absolutamente nada sobre isso para a IA, né? Então, o que aconteceu? Tinha ali os dois projetos, né? Tanto o projeto da academia, tá? Quanto o projeto do back-office, os dois fazendo uso, tá? De uma arquitetura não distribuída, apesar de ser desenvolvido com IA, uma que eu particularmente gosto muito, tá? Inclusive na minha bancada, eu faço uso dela ativamente, profissionalmente, que é o Manus, tá? Uso mais na perspectiva de projetos iniciais, assim, para depois derivar para o Cloud, mas admiro muito, eu acho que o Manus é uma ferramenta muito bem estruturada. E apesar dela ter feito ali, como ela não, né, de novo, não sabe nada de stack, né, de framework, de nada, enfim, então, naturalmente, ela foi se comunicando e a IA foi criando. E o que tinha lá? Tinha lá um monolito, né? Então, a IA misturou bem ali os conceitos de back e front, tinha bastante coisa servida pelo back, páginas estáticas, normal, pela forma como ela foi desenvolvendo, realmente bastante coisa ali que faltava realmente fazer a vínculo com tabelas e tal, mas nem é o ponto realmente é a arquitetura. Então, bastante coisa monolítica ali, né, em termos de estrutura da arquitetura do sistema, tá? Bastante coisa provida pelo back, fazendo às vezes de como se fosse um front. E é claro que, assim, pessoal, padrões arquiteturais, eles não são uma decisão, não tem nada na pré-concepção absoluta, todos os sistemas devem ser, não é sobre isso a aula, tá? É claro, naturalmente, que no avançado da hora que estamos, em termos de arquitetura no mercado, as arquiteturas distribuídas é
o que há de mais adequado, considerando N fatores, né? Mas é claro que, diante de alguma situação de negócio específica, você pode tomar uma outra decisão, naturalmente. Claro que sim. Tá? Mas eu talvez me arrisque pouco a dizer que um percentual relevante das aplicações comerciais da atualidade, eu vou me arriscar, vou dar um número aqui qualquer, 90% das aplicações comerciais da atualidade, eu vou deixar uma brecha de 10%, a arquitetura distribuída vai ser a mais indicada, né? Para que você realmente consiga fazer coisas elementares, né? Como, por exemplo, a escalabilidade, né? Você poder realmente colocar de maneira horizontal ou vertical, enfim, mais servidores ali para poder dar suporte a um back-end, para poder dar um suporte ao teu front-end, enfim, você realmente ter, né, um ambiente que esteja preparado, né, para receber, para crescer, para entregar, né, com a devida performance aí mais para uma quantidade crescente de usuários. Então, isso é indiscutível, né? Bom, e dentro do espírito dessa aula, pessoal, né, na coisa de como que a gente deve se preocupar, isso é um ponto elementar, tá? Não, eu não vou estabelecer aqui uma sequência absoluta, você deve começar por aí, não, mas certamente para o desenvolvimento do projeto, né, usando a inteligência artificial, né, seja como sua assistente, né, na visão do desenvolvimento assistido ou partindo ali de um vibe coding, definitivamente esse é um dos pilares aí que você deve trazer para que a IA realmente consiga te ajudar nesse processo e consiga construir essas estruturas de uma maneira muito consciente, tá? Você pode desenvolver num único projeto de IA as duas arquiteturas? Normal, tá? Essa é outra discussão. Eu vou deixar num Git só o back, eu vou deixar num Git só o front. Cabe tudo, pessoal. Acho que dependendo do tamanho da equipe, da complexidade do projeto, enfim, são N fatores, tá? Para poder se discutir isso, não vem ao caso, tá? Mas o ponto é que sim, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a armadilha de não deixar claro para a inteligência, para a IA, né, qual a arquitetura que a gente está perseguindo, ok? Então, aqui tem uma visão geral, né, eu não tenho aqui o pré-req e a perspectiva clara de todos que estão aqui envolvidos nesse curso, então pode ser que todos vocês dominem esse conceito aqui muito bem, mas como também vai estar aberto na internet, né, para uma pessoa que ainda está mais iniciante, talvez não tenha esses conceitos ainda totalmente definidos, isso aqui é absolutamente relevante da gente explicar, né? Então, por que o monolito, né, é uma armadilha? No desenvolvimento com IA, misturar a interface e telas com as lógicas de negócio confunde a janela de contexto. Então, se a gente não deixar claro para a IA onde as coisas residem, né, e como elas estão estruturadas, ela pode fazer uma mistureba e coisas importantes do negócio residirem na última etapa, ali na tela, tá? E você perder a oportunidade realmente, ou ter que ficar refazendo isso depois, distribuindo essa lógica de negócio ao longo da aplicação. Então, dentro desse viés, né, que a gente traz a abordagem distribuída, né, onde eu tenho interface de usuário, telas e comportamentos operacionais, né, que a gente vai nomear isso como front-end, numa determinada camada, né, e o back-end, banco, regras de negócio, enfim, numa outra camada. Tá? E cada uma, né, vai ter ali o seu contexto. Eu achei muito interessante esse termo que veio ao final ali, o contrato técnico. Achei fantástico. E é sobre isso, né? Quando a gente está falando do desenvolvimento por IA, e aí eu tenho a chamada, que é até a chamada do meu livro, né? O prompter, né? A gente realmente, apesar de sairmos bastante da programação tradicional, ou seja, eu parar de escrever um algoritmo, a lógica estruturada do sistema, a lógica algorítmica do produto, os fundamentos, o que eu quero alcançar como negócio, se também se a gente parar de produzir isso, aí sim,
né? Eu já falei isso na primeira e também na segunda aula, não vou me cansar de dizer que esse temor, né, de vai ser substituído e tal, a gente promove isso, né? Se eu sair do controle daquilo que está sendo desenvolvido, eu efetivamente dei espaço, né, para que esse receio, né, da famosa substituição dos profissionais, ela se consolide em mim, né? Eu vou dar condições para que isso aconteça. Então, a proposta, né, todo tempo é que eu mude um pouco, mude muito, enfim, a ferramenta que eu vou utilizar, mas eu preciso ter um pattern, eu preciso ter um modelo para ser seguido, ok? E aí, para quem, né, ainda está aí buscando entender melhor, né, os conceitos, a analogia que está feita ali é fantástica, né? O front-end é aquilo que o cliente vê, então dentro de uma lógica de um restaurante, o menu, né, seria ali a proposta do front-end, né, está entregando um produto final, e o back é a cozinha, ou seja, onde as coisas acontecem para que aquele prato, né, aquele produto final realmente entregue ali a proposta dele, ok? Muito bem. Vamos em frente. Então, ainda na camada de definições, tá? Eu quis trazer esse tema porque o projeto que eu peguei agora recentemente, ele estava justamente aí, né? Usando profundamente aí o TRPC. E qual é o problema disso particularmente, tá? De novo, né? A gente está claramente, né, na perspectiva do desenvolvimento com IA, eu claramente começo a me deslocar, né, da função do desenvolvedor para a função de um arquiteto, tá? Isso é muito legal, né? Ou seja, eu mesmo, né, um dev júnior, aí que seja, enfim, não importa muito o degrau, à medida que eu aumento a minha consciência do uso da IA, né, como ferramenta de produtividade e consigo acoplar esses conceitos e trazer essas ferramentas, né, para a minha bancada de maneira organizada, né, realmente eu me promovo à função de arquitetura. E um elemento como esse, né, sobre usar ou não REST API ou TRPC, é um negócio de um fundamento absurdo, cara, tá? Por quê? Porque o TRPC, existe um conceito, existe um conceito muito forte na arquitetura chamada de acoplamento e coesão, tá? Não sei quantos já tiveram contato com esses dois conceitos, é um negócio fascinante. O que é o acoplamento? Tá? É quando uma parte do produto ela é feita especificamente para outra, ou seja, elas são, para usar um termo, um exemplo fácil, elas são emendadas, ou seja, eu realmente não consigo simplesmente mudar essa camada. Eu preciso que essa camada ela foi escrita, ela foi desenvolvida para funcionar com essa aqui. As duas se conhecem, digamos assim. Isso é acoplamento, ok? Coesão, tá? É quando, apesar de, claro, elas precisarem se compreender, elas nascem separadas e eu crio as condições para que elas se entendam. Bom, vamos lá. Os dois casos aqui, né? REST API e RPC. Então, REST API, métodos disponíveis ali dentro de um contexto de negócio, com um determinado contrato, né? Sobre o que eu preciso enviar para aquele método, para que ele funcione. Ele tem ali um padrão de resposta que ele vai me entregar, mas ele é zero acoplado a quem vai receber. E o contrário, ou seja, é claro que quem vai receber aquilo espera que tenha aquela estrutura de dados, espera aqueles campos, na hora de enviar realmente tem que mandar aquelas informações, só que o lado de lá não conhece antes o que está vindo daqui e esse lado também não. Então, isso é coesão, ou seja, eu entendo a resposta que eu vou receber, eu entendo o que eu tenho que passar, só que eu posso mudar a dinâmica, a estrutura como esses dados
são manipulados do lado B e do lado A, enfim, né? Importa que o padrão de comunicação se mantenha. Isso é coesão. Acoplamento é o conceito do RPC, né? E que tem um domínio técnico envolvido, tanto que aqui na descrição, né, até fala tipagem estática ponta a ponta, TypeScript. Ou seja, o front-end, apesar de estar numa outra camada diferente do back-end, eu posso até colocar isso de maneira distribuída, em servidores separados, o nível de acoplamento é absurdo. Por quê? Porque ele conhece toda a estrutura de classes, tipos, dados, enfim, que o back-end vai processar. Tá? Então, eu tenho uma estrutura enorme de acoplamento. Eu não consigo simplesmente mudar ali um tipo de dado do back-end, não, vai quebrar a forma como o front-end faz. Isso é uma tipificação extremamente forte. Tem fundamentos? Claro. Eu posso querer, né, para um determinado projeto de domínio estrito, que não vai ter comunicação com o mercado, eu posso querer, eu posso precisar utilizar uma arquitetura como o TRPC, tá? A tipificação é forte, os contratos são absolutos, eu não posso, não tenho, a minha dinâmica de mutação do back-end é estrita e tudo bem, né, é uma decisão de projeto que seja, para que mantenha realmente esse acoplamento com o front-end e o contrário, tá? Mas veja que isso é uma decisão de arquitetura, ok? É uma decisão arquitetural. Eu tenho que decidir, eu preciso, é interessante para o meu projeto que eu mantenha esse padrão de arquitetura, que eu utilize TRPC. Ou ao contrário, não, meu projeto, que era o caso desse projeto que eu peguei, por isso que eu estou trazendo isso, né? Foi até interessante, foi muito recente, me ajudou a olhar isso para poder trazer para vocês, né? Ela precisa, nesse projeto, se comunicar com outros provedores de informação, ela tem parceiros que vão fazer uso da mesma arquitetura, tanto para conteúdo quanto para compartilhamento de dados, enfim, então ela precisa ter uma expansão. E do nível que ela precisa chegar, o TRPC é um baita problema. Então, o que acabou acontecendo? Tá? Para não perder tudo que ela já tinha feito e começar do zero absoluto, a gente teve que criar uma camada, tá? Isso está acontecendo ainda, é um projeto muito recente, mas criar uma camada realmente de APIs que se comunicam com essa segunda camada do projeto, que está toda em RPC, para conseguir, então, entregar isso para o mercado. Está errado? Não está errado. Só que eu ganhei mais uma camada para dar manutenção. Tá? Eu tenho mais um pedaço do projeto ali que, né, para não desprezar todo um esforço, todo um trabalho que já tinha sido feito, né, nesse momento está sendo mais interessante a gente criar essa outra camada. Então eu vou precisar usar uma camada de API para se comunicar com essa camada RPC ainda lá no back-end, para entregar esses contratos de APIs aí para se comunicar com o mercado, né? E o front-end vai continuar lendo essa camada RPC, pelo menos por enquanto, tá? Bom, então, veja que... A cadeira soltou aqui. Veja que isso, se eu não consigo, a depender do contexto, pode ser um baita tiro no pé, tá? Ali, no caso dela, a gente está buscando uma solução. Mas eu preciso decidir sobre isso, pessoal, tá? E, de novo, esse curso é sobre esse tipo de consciência, tá? É sobre a gente realmente partir sabendo qual é o padrão arquitetural que está sendo perseguido, que está sendo mantido por esse projeto, ok? E aí, eu só quis trazer, né, o conceito de webhook, de novo, né, para os mais novos, para o pessoal, né, mais iniciante, ou que realmente o mundo não é necessariamente o desenvolvimento, são outras áreas técnicas aí que talvez não seja tão claro, né? Tem uma diferença elementar importante entre webhook e API. No final das contas, vou dizer assim, noves fora, é uma API, um serviço web que eu consigo me comunicar com ele mandando alguma informação. Qual costuma ser a diferença fundamental, tá, entre um webhook e uma API? É que ele está vinculado, são dois elementos fundamentais. Primeiro, que ele está vinculado a um evento, tá? Então, da onde ele parte, ele já parte com esse conceito, ou seja, aconteceu alguma coisa naquele sistema, né?
ele entrega um evento para alguém. Do outro lado, né, fundamentalmente, eu preciso ter isso como uma API. Então, o webhook ele é um conceito que se prende dos dois lados, ou seja, eu não sou só o webhook no sistema de origem ou só no sistema de destino, não. De novo, né, dentro de um processo de coesão, tá? São os dois lados. Eu preciso ter alguém ouvindo um serviço falando porque aconteceu determinado evento. Ele dá até um caso aqui, né, a confirmação de pagamento do Stripe, né? Então, para que alguém não sinta dúvida, o Stripe é um meio de pagamento bastante conhecido aí na internet, principalmente nos Estados Unidos, é muito usado, mas acho que atende aí mais de 17 países, é uma plataforma de pagamento muito robusta, tá? E aí, qual que é a lógica? Então, eu me comunico com o Stripe, né, utilizando uma API lá de, manda pagar tal fatura. Quando ela paga, eu quero que esse evento do Stripe fale assim, eu consegui receber, né, dessa fatura. Eu quero que isso volte para o meu sistema. Então, de lá para cá, ele vai chamar isso de um webhook. Então, ele vai soltar um evento de pagamento recebido, esse sinal, né, vai ser enviado para alguma camada. E aí vem um segundo ponto, né, que diferencia fundamentalmente um webhook de uma API simples, é que esse outro lado, esse webhook, geralmente, também eu vou me arriscar aqui, sei lá, 90% dos casos ou mais, enfim, ele é público carecendo de algum tipo de token, enfim, para poder ser confirmada a origem e não ficar realmente uma coisa sem segurança. Então, veja que o webhook ele tem um fundamento de decisão arquitetural relevante sob risco de você realmente deixar uma API, um endpoint, né, como nós vamos chamar esses endereços, né, que estão dentro do nosso sistema para poder receber algum tipo de comunicação, o nome que a gente atribui, nome técnico, nós atribuímos a esse é o endpoint, né, o ponto final, aí o ponto de conexão, né? Eu preciso refletir sobre isso com a IA para que esse endpoint não esteja aberto definitivamente. Então, quem está me mandando, e essas plataformas de pagamento, elas sempre vão mandar junto no cabeçalho alguma chave que eu consiga realmente validar o chamador, né, o requester, enfim, o originador desse evento. Então, eu consigo pegar aquela e falar, opa, veio do Stripe, então veio do meu parceiro ABC, enfim. Então, vocês vão combinar uma chave, né? E isso que é uma diferença fundamental, tá? A API, via de regra, né? Esses contratos geralmente são assinados com alguma segurança mais forte, então um usuário e senha, um token, enfim, uma autenticação OAuth, enfim. Então, você vai ter algum padrão de autenticação forte quando a gente fala de API, tá? Invariavelmente ela vai ter algum tipo de verificação de acesso, tá? E o webhook, então, os dois elementos, né, que o tornam diferente do ponto de vista conceitual é que, primeiro, ele está orientado a algum evento, segundo, geralmente, ele não terá uma autenticação propriamente dita, ele terá alguma identificação, principalmente do chamador, para que eu consiga realmente ter certeza de que foi aquele requester, né, aquela origem que fez a chamada desse webhook para me mandar aquela informação, ok? Então, poxa, mas o que isso, né? Com a IA, isso é óbvio. Não, não é, pessoal, porque se eu não tiver clareza desses fundamentos, tá? Quando eu estou falando dessas camadas de comunicação do sistema e de como ele vai se organizar, seja nessa comunicação interna, seja nessa comunicação externa, eu falei, e eu não me lembro, acho que foi na primeira aula, tudo que a IA sabe do teu projeto é o que você contar para ela. De resto, as decisões dela, sozinha, eventualmente ou vai ser pelo mais simples, ou vai ser algum viés dentro das bibliotecas que ela tem acesso a esse processo de desenvolvimento. O nosso papel, e aí eu vou enfatizar um pouco mais esse conceito, o nosso papel como prompter, né, não necessariamente como desenvolvedor, como prompter, como demandador da IA, é aumentar o nível de consciência dela o tempo todo. O que você quer que o teu software faça em termos dessa arquitetura? Então, de novo, esse curso é sobre consciência, sobre como eu quero que a IA se comporte no meu ciclo de desenvolvimento. E isso aqui
é uma das coisas talvez mais importantes do ponto de vista da arquitetura que eu espero para o meu produto de software, ok? Bom, segundo ponto, pessoal, né, outro ponto que nós vamos aí então é sobre o conceito voltado para a segurança, tá? Distinguindo bem, logo de saída, né, um pilar aí do processo de segurança, que é o conceito de autenticação e autorização, ok? Então, para quem ainda não tem clareza sobre esse conceito, a autenticação é basicamente quem você é. Então, eu chego a um sistema, né, e aí a gente tem um monte de mecanismos de autenticação, né? E esse é também dos critérios que você deve saber comunicar a IA quando você está decidindo, né, como que a tua aplicação vai se organizar em termos de segurança. Então, quem é o mecanismo que vai validar que o GCE é o GCE, que o Wesley é o Wesley, que o João é o João, que o Isaac é o Isaac, tá? Então, essa camada, a camada de autenticação, ela ainda não vai se preocupar em dizer que GC pode isso ou pode aquilo. Essa é a camada de autorização. Só que eu só autorizo algo que eu primeiro autentico. Então você tem que estar consciente, né, tem que fazer parte do seu design de projeto, dizer a IA que caminho tomar nesse sentido. Você quer uma autenticação nativa, usuário e senha? Você quer uma autenticação social? E aí, né, usando Google, usando Facebook, enfim, vai ser uma autenticação usando LDAP, outros vão chamar de LDAP, enfim, né, os serviços de diretórios aí, seja ele usando um Open LDAP, usando um Windows Server, mas enfim, usando, né, o protocolo LDAP para poder fazer isso. Então, qual é a camada que você vai utilizar para que, dado um login, um e-mail, um nome de usuário, não importa, uma senha, aquilo retorne dizendo o GCE é o GCE até onde se sabe. Tá? Então, eu tenho aqui, né, com essas credenciais que foram entregues, eu encontrei essa pessoa que, em tese, é o GCE. Tá? Bom, então, isso tem que fazer parte de um processo de consciência. Você tem que saber, na origem do teu projeto, qual é o padrão de autenticação que você vai precisar ali, levando em consideração toda a sua arquitetura. Poxa, eu tenho uma arquitetura hiperdistribuída, né? Eu não vou ter, por exemplo, sei lá, um administrador. Então, talvez o uso de um login social produza mais arbitrariedade do ponto de vista da autenticação, e depois eu vou trabalhar outros critérios aqui em termos de autorização. Então, vai me dar vai ser mais simples para poder fazer a manutenção disso. Não, eu tenho um sistema, ele tem uma arquitetura, um uso mais privativo, eu vou ter uma gestão sobre esse usuário, então uma autenticação nativa que para mim vai produzir um controle mais aprimorado, né? Eu preciso ter acesso a esse usuário, decidir coisas de maneira mais objetiva sobre ele, então, eventualmente uma autenticação nativa. Tá? O que não prescinde, por exemplo, dentro de uma estrutura de uma autenticação nativa, dentro de um ambiente mais privativo, você realmente ter um serviço de diretório, né, de validação de usuários, como é o DAP, por exemplo. Enfim, então, isso não pode ser uma coisa aleatória. Lá na origem do projeto, é uma decisão arquitetural fundamental que deve ser tomada. Tá? E aí, estamos falando de autenticação, ok? Como descrito, né, o processo de validar a identidade do usuário. Joia? Beleza. E aí, depois desse degrau, você cai num segundo, que é a autorização. O que esse usuário, dentro do meu sistema, pode fazer. Tá? E isso vai nos levar a uma outra discussão, que retoma um pouquinho aí para a segunda aula, a gente já vai falar mais sobre ela, que é de modelagem. Como que você vai organizar as autorizações dentro do seu sistema. Tá? Não quero me adiantar muito ao tópico que vai vir mais a seguir, mas só para fundamentar o que eu estou dizendo aqui, você está dentro de uma estrutura multi-organizacional, né, como o mercado também vai chamar multi-tenant. Então, eu tenho organização A, organização B, elas têm estruturas hierárquicas que podem ser diferentes, em termos de departamentos, tem departamento, não tem. Depois de uma estrutura organizacional, eu ainda tenho uma estrutura funcional, então dentro de um departamento eu vou ter diretor, eu vou ter
gerentes. Então, esse design da estrutura de segurança, ele é algo que ele não pode ser uma coisa aleatória, né? Tem que fazer parte de um estudo de como, né, que você vai realmente organizar essa aplicação em termos da estrutura de segurança da informação, tá? Então, essa estrutura de desenho tá totalmente ligado a essa estrutura autorizativa. Então, autentiquei, sei que é o GCE, ok, mas e agora? Dentro do meu sistema, GCE é o quê? GCE está dentro de uma organização, que está dentro de um departamento, que tem uma determinada função. Ah, não preciso chegar tanto, basta a função independente, não é um sistema multi-organizacional, ele vai ser desenhado para uma estrutura organizacional apenas, é uma empresa que vai utilizar esse sistema, e ela já tem ali, né, toda a estrutura de usuários que ela vai ter que utilizar. Então, isso, de novo, tem que fazer parte dessa estrutura inicial. E tudo que vai acontecer de novo, e aqui, pessoal, né, remetendo talvez até um pouco mais à primeira aula, qual é a lógica do que a gente está falando aqui? É a memória, é produzir uma estrutura que a IA, a todo tempo, quando ela estiver te ajudando, ela consiga ir ali e falar assim, opa, peraí, isso que você está me pedindo, aqui pelo teu design aqui da aplicação, esse usuário aqui, ele, sei lá, ou não pode fazer alguma coisa, ou isso que você está me pedindo vai esbarrar numa regra de permissão, né, dentro da tua estrutura de autorizações, enfim. Então, quanto mais a IA compreender a tua estrutura organizacional, né, em termos de segurança, como que as coisas vão acontecer, mais consciência ela vai ter para produzir menos dano. E veja, menos, não é isolar, não é acabar, não é interromper, não. Você vai ter sempre que estar atento para perceber se aquilo que está sendo produzido atende a esses critérios, né, que foram elaborados ali no começo da tua aplicação, nessa camada de arquitetura voltada para autorização, ok? E aí, eu achei interessante, pessoal, trazer né, também aqui para dar uma ajustada nesse entendimento, né, como normalmente ocorre, né, essa comunicação entre um back-end e um front-end na troca dessas informações. E aí, hoje, né, o token JWT digamos assim, o que melhor se utiliza do conjunto dessas informações com melhores critérios de segurança. Então, a analogia física, né, o JWT é o crachá de acesso. Ele carrega ali com ele, dentro de uma estrutura criptografada, as informações são pertinentes àquele usuário. Então, após o login, o servidor emite um crachá digital, né, o JWT, e assina criptograficamente isso. Então, o cliente carrega esse crachá em cada requisição. O servidor apenas valida essa assinatura sem precisar ficar consultando o banco toda vez. Então, até do ponto de vista, né, de performance, acho que dá para dizer isso, há um ganho muito grande, porque no momento que esse JWT carrega as principais informações do usuário, com base nas suas características, eu tiro a necessidade de todo instante ficar indo numa tabela de grupo, de permissões, de usuário. Não, eu tenho naquele crachá digital todas as informações fundamentais do meu usuário para que então meu front-end consiga tomar decisões de maneira mais ágil, mais rápida, mais objetiva já em cima dessa estrutura. Mas veja que, de novo, se eu não consigo, lá na origem do meu projeto, ter uma decisão arquitetural nesse sentido de design desse produto, né, o JWT se obsoletiza até. Né? Por quê? Porque ele não vai ter informações adequadas para tomar as decisões certas no nível que ele precisa tomar. E muitas vezes a aplicação, principalmente no contexto da IA, vai ficar repetindo as coisas, né, que você não precisaria repetir se ele já soubesse lá na origem do projeto qual é a estrutura JWT que você vai querer realmente carregar para o teu usuário, ok? E o OAuth 2, né, que é uma maneira, né, de fazer esse processo de autenticação, em vez de criar uma nova fechadura, você usa a chave do Google ou do Facebook, né? O usuário se autentica lá e emite um comprovante de identidade. Então, você entende que o login social, né, é um bom mecanismo porque o teu usuário vai estar muito distribuído ao longo da internet, ou a tua não há o foco, fica fazendo uma gestão isolada de usuários, enfim. Então, você pensa que para o teu modelo de negócio, para a natureza daquela aplicação, o login social vai ser mais simples para o teu usuário chegar, o nível de fricção é menor, enfim, tá?
você não quer fazer gestão de senha, por exemplo, né, que é um negócio que às vezes é chato de fazer. Então, entregue a sua autenticação para o Google, o usuário, né, já vai conseguir fazer o que ele precisa fazer lá com o Google. Enfim, se o Google achar que aquela conta é uma conta ruim, ele mesmo já trava aquela autenticação, ele já não entrega mais o token. Então, se você entende que para o design da tua aplicação é um bom mecanismo, tá? Então, temos aí os recursos, né, no mercado já disponíveis nesse sentido, tá bom? Falando um pouquinho da anatomia do JWT, pessoal, que está totalmente em linha com isso que nós estamos tratando. Então, a carta com selo de cera, né? Então, imagine que o JWT é uma carta física. Então, qualquer pessoa no caminho pode abrir o envelope. Então, ele é assinado com uma criptografia conhecida ponto a ponto, entre o teu front e o teu back, para que quando realmente essa carta chegue, né, no front-end e depois seja devolvida ao back, né, ambos, quando abrirem essa carta, consigam validar que o originador e destinador estão tratando do mesmo conteúdo. Então, ele tem uma estrutura, né, um token decodificado, ele vai ter em essência um header, né, o cabeçalho, o algoritmo e o tipo, o payload, o claims, né, os dados do usuário. Então, a organização, a role dele, o tempo de expiração daquele token, enfim, essa estrutura, vocês vão tem, né, a liberdade de poder colocar ali o que você precisa para isso, e, né, a assinatura, a garantia de integridade. Então, isso é uma estrutura JWT, tá, que vai realmente permitir esse trânsito de informações seguras do usuário conectado, do usuário logado, entre as duas interfaces, front-end e back-end, ok? A criptografia simétrica é assimétrica, o servidor assina o token com uma chave secreta privada. Então, se o invasor alterar uma letra do payload e falar, vou dar um jeito aqui, vou deixar de ser representante e vou ser gestor. Então, a chave que assinou aquele JWT se torna incorreta, então essa chave para de ser lida e, portanto, né, a aplicação não vai ver que aquela chave é inválida e vai ignorar aquele token JWT, o que vai manter a segurança da tua aplicação. Então, a assinatura torna-se inválida e o servidor bloqueia o acesso instantaneamente. No momento que ele não consegue mais ler aquela chave, porque ela foi alterada superficialmente, não foi gerada, né, com as credenciais corretas, não foi criptografada usando os dados daquele payload, aquela chave se torna inválida, mantendo a segurança da tua aplicação. Então, aqui foi para trazer um pouquinho mais desse tipo de consciência, não é um curso sobre segurança efetivamente, né, no sentido da gente trabalhar com JWT de uma maneira mais ativa, a ideia é só trazer um pouquinho mais de consciência, tá? A gente vai ver sobre esse representante um pouco mais à frente aí, tá? Cuidados no prompt com JWT. O payload é público. Então, cuidado, instrua a IA a nunca trafegar dados sensíveis no payload, isso é muito legal. Por mais que eu tenha a condição de verificar a integridade desse JWT, tem que tomar muito cuidado com os dados que eu quero transitar no JWT, porque eu vou chegar no browser, aquela assinatura vai estar ali, aquele token está lá publicamente. Eu consigo, por meio, né, de um uso de script entre browser, é claro que dá para trazer uma série de seguranças aí, enfim, se a gente for aprofundar esse tema, tudo tem alguma saída para a gente ficar mais cuidadoso, tá? Mas, tratando aqui de uma maneira simples e para tomar alguns cuidados que são elementares, em algum cache do browser aquele JWT vai estar lá. Então, é muito importante tomar cuidado com informações sensíveis. O quanto mais as informações sensíveis realmente puderem residir no servidor, né, para que eu consiga acessar esses dados sob medida ali, né, de acordo com a minha necessidade de negócio, para poder tomar alguma decisão, melhor. Então, e novamente, né, que é o fundamento desse curso, é como você está orientando que a IA distribua essas informações da cabeça dela, eventualmente, se não trouxer esses paradigmas, não deixar claro essas medidas, ela pode sim tomar a decisão de falar, não, você precisa de tal dado lá no teu front-end, em determinada tela, por que não, né, colocar esse dado, por exemplo, dentro do JWT, vai facilitar a vida dela na hora de poder acessar aquela informação, só que daí, naquele momento, você criou um risco de exposição de informações sensíveis, eventualmente, do teu usuário, para que o invasor, de repente, tenha acesso a uma coisa que ele não deveria ter, tá? Então, tudo, pessoal, que a gente está passando nessas aulas é sobre realmente essa consciência, tá? Do que eu tenho que solicitar a IA em termos de cuidado, em termos de cautela, para que eu evite eventuais problemas, como no caso do JWT,
ter ali uma possibilidade de vazamento de informações sensíveis do meu usuário, tá? Então, cuidado, ó, chave secreta externa. Force a IA a ler o segredo de assinatura estritamente das variáveis de ambiente. Então, a gente tem que saber comunicar a ela onde, né, que essa chave vai estar depositada para que ela leia de lá. E uma coisa importante, pessoal, quero deixar aqui relatado, fujam da facilidade, tá, de colocar no prompt, lá na hora que você estiver conversando com a IA, colocar no prompt chaves, tá? Já mais de uma vez, conversas do Grok, conversas do Claude, conversas da OpenAI se tornaram públicas, tá? Além do que, vamos tratar do óbvio aqui, lá na outra ponta, tem pessoas, né? Você tem gente lá do outro lado tendo acesso a esses prompts, que são usados para fazer treinamento das IAs, né? Então, eles até, não sei se quanto é verdade, né? Mas eles até reclamam, né? Se você coloca essas chaves no prompt, tá? Porque porque você criou a possibilidade deles terem acesso a uma coisa que eles não queriam ter, ou que eles não querem ter, tá? Porque se isso vaza, você comprometeu eles e quem fez isso foi você, tá? Então, evite essa tentação, abra o seu arquivo de .env. A gente já está diminuindo o nosso universo de trabalho drasticamente, no sentido de que a IA já está produzindo código-fonte. Então, alguns mínimos, pessoal, a gente tem que tomar cuidado para não cair realmente nesse lugar que essa preguiça maluca que vai tomando aí a humanidade, né, pela facilidade que a IA produz, né, de querer que tudo fique no prompt. Não, abre lá o seu arquivinho .env, coloca lá a sua chavezinha, tá? Você só tem que copiar de algum lugar, ou copiar do Google, ou copiar do Facebook, ou copiar da OpenAI, só tem que copiar de lá e colocar no arquivo .env, tá? Então, cuidado, né, para não ficar com essa coisa de tudo vai para o prompt e, eventualmente, colocar o teu projeto em risco, principalmente com algumas chaves aí que podem se tornar grandes problemas, tá? Uma chave ou outra, né, de uma coisa talvez que não seja ali um rigor imenso, tal, enfim, mas um Stripe, por exemplo, um meio de pagamento. Imagine uma chave do teu Stripe de produção se tornar pública. Você pode ter problema financeiro e grave, enfim, tá? Então, né, sejamos cautelosos com relação a isso. Nem tudo vai para o prompt, tá? Então, prefira abrir lá o seu arquivo de configuração e depositar ali, né, de maneira consciente, segura, né, a chave do que você está fazendo. Beleza, pessoal? Então, acho que sobre esse tema do JWT, acho que e da segurança e de autenticação, né, tá, acho que espero que esteja claro. Sempre à disposição para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Conectando essa aula, né, tratando sobre esse tema, né, da arquitetura com a nossa segunda aula de modelagem, eu achei legal trazer uma ideia muito inicial, muito elementar, tá, de como isso pode ser percebido pela perspectiva, né, da nossa modelagem baseada em OpenSpec. Tá? Então, modelando usuários, grupos e permissões, ok? Então, segurança é dado, não apenas código, né? Então, lembrando, né, além, e aqui é um recorte, apesar de nós sempre falarmos da modelagem, né, sob uma perspectiva de negócio, veja que nós estamos criando um recorte para a IA, e isso do ponto de vista de memória dela faz toda a diferença, há um recorte disso para falar, olha, esses aqui são aspectos ligados à segurança da minha aplicação. Então, eu tenho lá a modelagem de negócio, seja o sistema que for, é um sistema de estou desenvolvendo um e-commerce, não vem ao caso, algum sistema para alguma área de negócio, ok, tá? Mas aqui você realmente está fazendo um recorte disso do ponto de vista de arquitetura e falando, olha, aqui eu quero tratar especificamente de como a minha informação é assegurada, é estruturada dentro dessa aplicação, tá? Então, isso é um recorte. Esse recorte precisa estar muito claro para a IA o que ele é. Então, aqui eu estou trazendo um exemplo de um modelo RBAC, né, que é o Role Based Access Control, que é modelar o usuário, os grupos e perfis, e as permissões que nem está nesse desenho, está no próximo, para já exemplificar para vocês. Então, pela perspectiva da OpenSpec, como já falamos na última aula, a entidade, os seus atributos, né, a entidade de grupo, seus atributos, e o relacionamento, essa entidade fraca, né, que é a disjunção, a conexão, basicamente colocando o conceito de N para N, né? Um grupo pode ter vários usuários e um usuário pode pertencer a vários grupos. Isso não é uma regra de design, pessoal, isso é uma ideia, tá?
haverá alguma circunstância, eventualmente, de que o usuário pode pertencer a apenas um único grupo. Então, se for esse o caso, você vai ter uma relação para N, enfim, então, não vou adentrar muito nisso, fez parte da nossa segunda aula e é um critério de negócio que deve ser atendido em tempo de modelagem para poder ver o que o teu projeto precisa. Aqui eu quero realmente trazer um conceito e reforçar algo que foi dito no começo dessa aula sobre a visibilidade em camadas. E aqui sim tem um ponto fundamental que eu quero reforçar. Já falamos um pouquinho sobre isso hoje, mas eu quero deixar isso mais reforçado. Princípio do isolamento, tá? Então você precisa é um padrão de design, tá? Da tua aplicação, uma coisa que tem que ser resolvida lá na base do teu produto. Quantas entidades de negócio estarão dentro daquela solução que você está criando? Um marketplace, por exemplo, tem várias entidades de negócio, tem várias empresas ali. Cada empresa precisa visualizar isoladamente os seus pedidos. E aí tem uma decisão de design importante. O cliente, ele é da empresa ou ele é da plataforma? Ah, não, o cliente é da plataforma e ele compra em empresas. Então, o design da tua tabela de cliente não vai levar, eventualmente, uma chave estrangeira da empresa. Ele vai estar disponível na plataforma e somente lá, na hora que ele fizer um pedido ou uma compra, é que eu vou encontrar a relação da empresa com a relação do cliente. Isso, pessoal, né, tem toda a relação com a modelagem de dados, mas, veja, como eu estou dizendo aqui, são decisões, são recortes que é importante você demonstrar para a IA, né, que é aquele contexto que escapa um pouco só da modelagem, né, só do negócio, tá? Não sei se está ficando claro isso, eu vou reforçar só colocando de uma outra maneira, né? Essas repartições de contexto na cabeça da IA é muito importante, tá? Para que ela consiga encontrar nessas caixinhas decisões que aprimoram a maneira como ela entrega determinadas partes do código sem que você realmente tenha que ficar sendo repetitivo. Então é basicamente sobre isso, tá? Apesar de tudo, lá no final das contas, você tabela, campos, enfim, tal, quando você isola esse contexto e fala, olha, a minha aplicação vai se comportar dessa maneira, eu tenho uma estrutura organizacional, dentro dessa organização tem os departamentos, então se eu tiver falando de um marketplace, olha, no mais amplo aqui eu vou ter, né, a estrutura aqui de empresas que vão estar vendendo nesse grande ambiente de mercado aqui, nesse grande armazém digital, tá? Elas vão estar fazendo ofertas dos seus produtos, um cliente vai entrar aqui por uma outra extremidade, ele vai poder enxergar todas as empresas, tá? Então, essa visão, tá, de como que a sua aplicação se organiza, né, vai residir na sua modelagem, de novo, mas é importante que você coloque isso num contexto à parte, para que a sua IA, toda vez que ela for, vai fazer um pedido, vai controlar alguma coisa de fatura, você vai mexer lá com nota fiscal, depois você vai trabalhar com... Ela consiga o tempo inteiro acessar essa camada para falar, opa, peraí, esse cliente, essa empresa deveria estar vendo isso, esse produto deveria estar disponível. Então, ela consegue acessar essa camada para tomar decisões e ajudar. Dentro dessa lógica da produtividade que a gente está buscando na IA, ela consiga ser sempre proativa, né, e entregar para você uma coisa com mais cuidado, mais assiduidade, principalmente na camada de segurança, porque isso está num contexto específico para ela. É sempre sobre isso, pessoal. Tudo bem? Então, aqui eu quis trazendo uma outra camada muito interessante, que é a camada do Role Level Security. Então, também uma decisão de arquitetura. Veja, eu já tenho uma camada que é a RBAC, que é a Role Based. Então, a permissões e funções que eu posso cumprir no meu produto em função da da minha função. Tá? Então, o que eu posso fazer? Por que eu sou um gerente, um diretor, um representante, um vendedor, enfim, tá? Então, permissões voltadas à minha função. E eu tenho um outro nível que é a visibilidade que eu posso ter dos dados, eventualmente em razão também da minha função ou em razão da empresa que eu estou vinculado, tá? Dessa estrutura organizacional. São dois patterns, tá? Uma coisa é o RBAC, outra coisa é o RLS, eu posso fazer eles se encontrarem, mas são decisões divididas, separadas, tá? A segurança é aplicada diretamente no banco ou na camada de dados da API. Filtros automáticos são injetados com base no contexto da sessão do usuário, impedindo vazamento de dados entre inquilinos. Então, principalmente quando a gente está falando, por exemplo, principalmente, mas vamos lá, no exemplo que eu estou trazendo,
nessa lógica de eu ter, por exemplo, uma estrutura multi-tenant, multi-organizacional dentro da minha aplicação, isso passa a ser de uma discussão imprescindível, tá? Por quê? Porque em momento algum eu, GCE, me loguei, posso, sei lá, ver um determinado XPTO dado da empresa B que está aqui residindo na mesma arquitetura da minha aplicação, tá? Isso pode ser um problema gravíssimo de arquitetura e se a gente não aumentar o nível de consciência da IA nisso, nesse recorte que a gente está discutindo, a gente pode ter problemas muito chatos aí relativos a vazamento de dados, ok? Então, a analogia física, né, o condomínio, organização, o condomínio, a estrutura macro, moradores do condomínio. A não entram e não enxergam o interior do condomínio B. Então, é o isolamento total de dados, e multi-tenant. Eu estou em cima organizando essas caixinhas. Departamento, o bloco, a divisão interna, você pertence ao bloco 1 e tem acesso às áreas comuns dele, mas não tem a chave para entrar nos corredores ou elevadores do bloco 2. Então, eu sou um morador daquele prédio, legal, então eu posso entrar naquela organização. Mas eu pertenço ao bloco 1? Não, pertenço ao bloco 2, eu só posso visualizar coisas ligadas ao bloco 2. Só que mesmo dentro do bloco 2, aí eu vou para uma terceira função, eu sou um morador. Eventualmente eu estou no bloco 2, mas eu não tenho a chave lá da porta, lá do elevador, lá enfim, esqueci o nome, lá do alçapão, lá, enfim, da área do elevador, porque aquilo ali é uma área administrativa, eu não posso acessar aquilo ali. Eu posso acessar a minha casa, então eu posso subir no elevador, é aberto, é liberado ao público, né? E no meu corredor eu posso acessar a minha porta da minha casa, né, que é a função, eu sou um morador. Então, o fato de eu ser um morador me distingue de um administrador, de alguma outra função que eventualmente esteja ligado até a mesma estrutura. Ele só pode acessar o bloco 2, mas ali dentro ele tem mais permissões do que eu. Então, entendam, pessoal, tá? Que dentro do que a gente está discutindo, parece, sempre pode soar elementar, mas lembrem-se que nós estamos discutindo isso pela perspectiva do desenvolvimento utilizando IA. Pode ser elementar para nós, mas é elementar para ela. Quanto a IA entende dessa arquitetura, organização da tua aplicação, para evitar que certos vazamentos de dados ocorram, tá? Então, esse é o nível de consciência que a gente quer criar para a nossa IA. E se você não tiver com essa clareza dessas camadas que a gente está discutindo, tá? As primeiras que nós discutimos em termos arquiteturais da aplicação e agora da segurança, da autenticação, de como que os dados se organizam, né, nessas estruturas de segurança dentro do teu modelo de dados e dar a isso um contexto separado de segurança, você pode estar produzindo uma aplicação que vai ter sérios problemas aí relativos à segurança da informação, tá bom? E é o que nós não queremos, né? Então, aqui um modelo, né, multi-tenant prático, né, uma estrutura de dados desse caso de uso, né, o tenente macro, o escopo do representante e a cascata de relacionamento. Aqui um exemplo muito simples, tá, mas para a gente ter uma noção prática disso. Então, eu tenho ali um tenant, né, uma organização, usuários ligados a essa organização com um determinado cargo. Nesse exemplo que eu dei aqui, o cliente ele está ligado à organização, tá? E aqui eu já quis mostrar essas duas estruturas, ou seja, ele está ligado à organização, então eu, de uma outra organização, não posso visualizar esse cliente, mas eu quis dar um degrau a mais, que é o ID do representante, ligado à role dele, tá? E, por fim, o pedido, né, que está ligado a esse cliente, que tem ali os seus status, enfim. E aí a gente vai ver, agora no próximo slide, como que essa estrutura, né, se condiciona dentro da OpenSpec, principalmente, tá? Que a gente possa entregar para a nossa IA esse nível de compreensão da minha estrutura. Então, as regras de visibilidade, de novo, né, Role Level Security, o RLS, o filtro de organização, o filtro de escopo e visibilidade de gestão. Então, dentro, né, ali de um modelo de consulta, não necessariamente um SQL puro, né, usando aí alguma camada de consulta em banco, fugiu o nome estruturado disso, o nome técnico, me perdoem agora. Então, tem uma query de listagem de cliente. Então, tem um select from, então estou falando da entidade, onde, e aí ele vai fazer uma lógica de end, né? Ou seja, ele vai criar as duas condições. E seja da organização, a organização do cliente, seja a minha do usuário logado, então aqui eu estou no nível organizacional, ok?
e aí eu vou trabalhar um filtro condicional por perfil, tá? Dado que a role seja um representante, então, que é o primeiro interroga aí, o representante do cliente tem que ser o ID do usuário logado. Se não, ele volta um tipo true para a SQL para que então o gestor, né, que é um outro tipo de perfil que estaria aqui, possa visualizar o cliente desde que atendida ainda a primeira prerrogativa, que é qual? O ID da minha organização, mesmo o gestor, seja também o ID da organização do cliente. Então, um exemplo bem objetivo, tá? De como que seria a IA produzindo uma consulta de clientes, desde que, né, ela compreenda a tua estrutura organizacional. Então, olha que massa, né? Quer dizer, esse código não estaria sendo gerado por nós, né? A IA produziu esse código, mas ela já conseguiu produzir porque ela entende a estrutura de negócio que está por trás aí da tua organização, né? E como que ela faz para entender isso, tá? Deixa eu ver se está Peraí. Peraí, pessoal, me dá um segundo. Podia jurar que estava aqui no slide, engraçado, talvez eu tenha alterado isso, nem percebi. Deixa eu só um minutinho. Puxar aqui do meu... Legal. Não saiu do slide aqui, ficou no slide o exemplo da consulta SQL gerada, mas eu quero mostrar aqui dentro da estrutura da OpenSpec, tá? Deixa eu ver, tá na tela de vocês aí, né? Então, essa é a estrutura da entidade cliente. Olha que legal. Então, eu tenho a entidade cliente, seus atributos, né? Organização, representante, enfim, tá? E ali embaixo eu tenho as constraints, as regras dessa entidade. Aí eu estou trazendo já para ela o Role Level Security, como que eu quero que ela se comporte. Então, tem uma constraint RLS de cliente, tipo Role Level Security, então, nível de segurança de linha de dados, e aí eu vou criar as regras, as rules, por perfil. Então, eu vou dizer, ó, representante, como é que ele pode fazer? Ele pode fazer um select update, tá? E a expressão é, o ID da organização tem que ser o do usuário logado e o ID do representante também do usuário logado. Então, ele dá as duas condições. O gestor, action, all, pode fazer tudo. Ele pode fazer select, update, insert, excluir. Então, olha o tipo de constraint que eu já estou falando para ela. Uma constraint comportamental dessa entidade, eu posso gerir, né, fazer qualquer tipo de ação em cima dessa entidade, desde que eu seja um gestor, tá? E qual tipo de expressão que eu quero aplicar para o meu RLS? Basta que seja da mesma organização, assim como, né, no caso ali, a rule do financeiro, tá? Então, veja que uma coisa estruturada, puro contexto, puro suco do contexto, tá? Que eu posso entregar para a minha IA. Imagine o quanto isso, pessoal, economiza. Ah, Gessé, poxa, chatinho. Tá bom, você pode montar seu OpenSpec falando com uma outra IA. Eu falei sobre isso na aula passada. Você não precisa escrever esse código XML, pessoal. Não é sobre isso, tá? Você pode produzir isso com a própria IA que você estiver usando para o desenvolvimento, tá? A questão, pessoal, não é sobre como você vai chegar na OpenSpec, é sobre tê-la, para que ela resida na memória da tua IA e ela não entregue, eventualmente, um cliente para que ela não deveria entregar. É sobre isso, tá bom? Como você vai chegar no OpenSpec, produza isso com ChatGPT, com o próprio Claude, tá? Você não tem que saber escrever isso aqui, você tem que saber que precisa disso aqui, tá bom? Para não me adiantar na entidade do pedido, eu vou voltar aqui para a apresentação. Falamos desse, perfeito. E aí eu quis trazer também, pessoal, uma visão disso, tá? Como ficaria quando a gente fala, por exemplo, de uma regra de transição, né, de uma operação específica do negócio. E aqui, uma maguinha que secou a garganta aqui, turma. E aqui, falando, por exemplo, sobre o conceito do pedido, que tem muito mais a ver agora com uma regra de negócio, mas que está dentro do meu processo de permissões. Então, eu vou ali, ó, aprovação do pedido. O representante pode transicionar o pedido de rascunho para aprovado. Essa ação é permitida, pois ele é o dono da carteira. Então, ele falou, esse pedido aqui está pronto, está validado. Faturamento do pedido. O representante não pode faturar o pedido. A transição de aprovado para faturado exige a role do financeiro. E aí vocês, né, se não se lembrarem,
né? Eu disponibilizei o material da segunda aula, onde eu falo, né, dessa máquina de estados das entidades. E olha tudo se unindo aqui, pessoal. Né? Não só eu tenho as transições, como eu terei aqui também quem pode realizar a transição, ok? Então eu vou ter que o atributo status, ele pode transicionar de rascunho para aprovado, de aprovado para faturado, de rascunho para cancelado, tá? Mas quem pode transicionar de aprovado para faturado? A role do financeiro. Então, olha que coisa fantástica, né? Essas visões se unindo, né? Eu saindo de uma mera modelagem de dados para mostrar realmente para a IA como que essas engrenagens realmente funcionam dentro da aplicação, já agora me conectando aos conceitos de segurança e de como a aplicação se organiza. É fantástico, tá? E de novo, não tenta economizar nessa etapa. Sabe por quê? Porque depois você vai ter que ficar o tempo todo no teu prompt. Não, o Claude, o Joãozinho, o nome do Jarvis, né? Um monte de gente chamando IA de Jarvis, né? Por conta do filme do Homem de Ferro, né? Todo mundo teve a brilhante ideia de chamar de Jarvis, né? É, o Jarvis, não, olha só, o cliente não pode aparecer para o João, porque o João, se você não fizer isso nessa etapa, pessoal, você vai ficar o tempo todo depois tendo que falar para a tua IA que ela falhou, porque o usuário B viu uma coisa do usuário A. Ou ficar o tempo todo ela lembrando de regras de negócio nesse sentido, tá? Então, a lógica aqui é que, apesar de, num primeiro instante, isso representar um certo trabalho, sim, né, a diferença é brutal. Né? Antes a gente deveria escrever uma classe e tal, agora a gente está dizendo para ela vai produzir essa consulta e que regra que ela tem que seguir na hora de poder produzir essa consulta. Segurança na máquina de estados. Ao mapear os papéis autorizados diretamente nas transições da OpenSpec, a IA gera o código de controle de acesso, esse middleware, de forma automática e blindada. É lindo. Né? Quer dizer, você ter realmente, num único documento, uma única especificação, né, tanto a tua lógica de negócio, quanto a tua lógica de segurança, a tua lógica organizacional, né, de uma maneira que eu particularmente acho bastante singelo, tá? E de novo, pessoal, não estou falando sobre vocês ter que ficar escrevendo esse tipo de documento, não. Você pode pegar esses templates, pegar uma OpenAI da vida, um ChatGPT ou o próprio Claude, especificar com ele usando aí, né, um skill de analista de negócio, analista de requisitos que seja, para poder desenhar e criar essa OpenSpec para que você realmente tenha um produto aí, um produto de software com toda a segurança, tá? Bom, pessoal, aqui a gente vai pegar agora um outro caminho, tá? Falando um pouquinho sobre algumas questões mais voltadas à configuração do sistema, tá? E alguns cuidados, não sei se a palavra certa é cuidado nesse caso, aqui é mais sobre alternativas do que sobre cuidado, tá? Aqui não vem tanto ao caso se não tem nem boa nem má prática, depende daquilo que você estiver fazendo. De novo, sobre a perspectiva de contexto, né? Se você não falar para a sua IA que uma determinada... Deixa eu pegar um outro caminho aqui, perdão, para poder deixar mais claro sobre isso. Eventualmente, né, nós teremos aí para integrações, comunicação com outras aplicações, enfim, eu vou usar um F3 do AWS, eu vou usar o Stripe para ter meios de pagamento, eu vou usar o DocSign para poder fazer assinaturas de documento, enfim, então você vai usar aí ferramentas do mundo exterior, tá? Bom, onde deixar essas chaves? Do ponto env ou dentro de uma tabela de configuração? Isso é uma decisão interessante, tá? Não está no mesmo nível de decisão que, né, dessa parte de segurança, não é uma coisa mais conceitual aqui, mas que pode dinamizar, né, e deixar a tua vida ou mais simples ou mais difícil, a depender aí, né, de como essa estrutura vai ser feita. Então, vamos dar um exemplo aqui, sei lá, todos os principais ambientes hoje vão ter sandbox e production, enfim, normalmente teriam, tá? Mas você entende que mesmo que publicado esse produto num ambiente produtivo ou num ambiente metaprodutivo, ali no ambiente intermediário, você queira simplificar o trabalho de ficar fazendo alternância de chaves, né? Seja de um sandbox para um production, enfim. Então, é uma decisão de arquitetura você dizer para a IA se aquelas chaves, seja do qual forem,
vão ficar depositadas num ponto .env, no arquivo de environment. Então, você vai ter um arquivo .env na tua máquina, vai ter um arquivo .env no servidor. Então, poxa, eu não tenho alternância de chave, né? Eu até quero evitar que tenha. Eu estou tomando uma decisão de arquitetura de que eu vou ter um .env com essas chaves na máquina do desenvolvedor, eu vou ter um outro uma máquina de homologação, e para não cair em tentação, eu vou realmente deixar esses .envs estruturadinhos e vou ter uma outra chave no ambiente de produção. Eu não quero realmente que, e até pela segurança, aí sim você pode trazer um tema como até pela segurança dessas chaves, eu realmente não quero isso em banco de dados nenhum, eu quero que fique lá dentro do servidor, onde eu vou ter todo um critério de acesso, né, desse ambiente lá, né, no servidor, enfim. Bom, então você vai requerer que essas chaves estejam realmente no arquivo e não no banco de dados. Em nome de uma eventual facilidade, flexibilidade do produto, isso não tem pré-definição, pessoal. Tudo isso que eu estou dizendo aqui, né? Vou fazer menção de novo ao começo desse curso de hoje, tá? Tudo isso são critérios que devem ser discutidos no início da aplicação. Eu até brinquei, né? Até falei aqui que é a hora que o desenvolvedor se desloca para esse papel do arquiteto, né? Porque ele precisa pensar nessas coisas, ele precisa realmente olhar e falar, não, eu preciso que essas informações estejam aqui, ali, por conta da maneira como o meu produto vai se organizar, tá? Então, onde eu vou deixar essas chaves? Vou deixar num ponto .env ou vou criar uma tabela para isso? Isso é uma decisão arquitetural, por isso que eu quis trazer aqui para essa aula, porque é fundamental que isso seja discutido, tá? Em tempo de desenho da solução. Do contrário, a IA vai tomar algum caminho. O que eu observo, das vezes, né, das que eu já tenho trabalhado aqui dos meus projetos, ela vai, em geral, pegar o caminho do ponto .env. Mas para o teu padrão de design, para o teu padrão de projeto, pode não ser interessante, pode ser que você queira aquilo numa tabela de configuração. Então você vai ter que informar para a tua IA, não, tal chave, eu vou criar uma tabela chamada configs, qualquer coisa, admin, enfim, você vai dar um nome para essa tabela e vai criar os atributos ali para que ela realmente carregue. Você pode criar um atributo só de chave e valor, você pode criar atributos específicos, depende do desenho que você vai querer dar para essa tabela. Pode ser uma tabela de uma única linha, cada coluna ali representando um atributo de alguma coisa que ela vai ter que guardar, pode ser uma tabela multivalorada, guardando chave e valores, aí vai ser, né, de acordo com o design que você achar mais interessante, não tem regra para isso. Absolutamente, tá? Agora, é claro, pessoal, que existem, né, algumas estruturas que são mais interessantes de uma forma ou de outra. Aqui tem um exemplo interessante, né? O que costuma ser estático e produz melhor capacidade de segurança e que você realmente deve deixar isso muito claro para a IA? Embora 90% delas, ou 100, até agora não cheguei nesses 10, vão acabar tomando esse caminho por definição. Acesso ao banco de dados. Até pela característica do tipo de chave, né? Porque tudo começa a partir do momento que ele acessa o banco, via de regra vai ficar no arquivo .env. Vai ser difícil você guardar dentro de um banco a chave que a aplicação precisa acessar o banco, né? Então não faz muito sentido você guardar no banco uma chave que ela vai precisar buscar no próprio banco. Não tem lógica, né? Então, são tipos de dados que normalmente vão residir no .env, tá? O restante não é tão óbvio assim. Então, realmente, você vai precisar pensar sobre isso e discutir ali dentro de um contexto com a IA onde que você quer que essas coisas fiquem. Aqui, sobre isso, não há nada assim muito específico da OpenSpec, pessoal. Aí vamos chamar assim, é prompt puro, tá? É você realmente batendo um papo com a IA, tá? Mas o que né, como proposta desse curso é estado de consciência. O que eu preciso discutir com a IA? Isso é uma coisa que você precisa discutir com a IA. Onde que chaves, né, enfim, usuários e endpoints, onde que eles vão residir? Se eles vão residir no arquivo .env por conta da mutabilidade de ser pequeno, ou pelo nível de restrição que você quer que essas informações tenham, ou pelo nível de flexibilidade, enfim, vai querer levar isso, né, para um banco de dados, porque a gestão disso vai se tornar mais simples, tá? Você deixando isso realmente dentro do contexto da aplicação, poder acessar por uma tela administrativa e poder alterar sempre que for preciso aquelas informações, tá? Fundamentalmente, embora não seja um curso propriamente de arquitetura, né, mas só com uma contribuição, tá?
Normalmente, pessoal, né, assim, essa definição vai ocorrer sobre dois aspectos, né? Informações que requeiram um nível de acesso muito, muito, muito controlado, quase sempre vai residir num ponto env, tá? Que o acesso fica muito restrito, porque é um arquivo que vai estar lá dentro do servidor, tá? Ou qualquer um environment, depende depende, né, da framework, né? Então, o front-end React, Angular, a gente vai ter lá o environment, alguma coisa, é, Laravel e outros, né, Go e outras ferramentas vão acabar usando lá o ponto .env, né? PHP usa bastante o ponto .env, né? Enfim, então você vai ter esse arquivo de environment, né? O Node.js, enfim. Bom, tá, então, mas como contribuição, para quem fala, pô, quando que usar um, quando que usar, via de regra, muito seguro, muito restrito, ponto .env. Um pouco mais dinâmico, um endpoint que você queira poder ter a liberdade de poder alterar, porque no ambiente de produção vai ser um, desenvolvimento é outro, mas não é algo que seja muito sensível à segurança, tá? Em geral, você vai acabar optando por fazer isso numa tabela de configuração que vai te dar mais autonomia, ok? No teu dia a dia de gestão, certo? O caso do Stripe, né? Sandbox versus Production, né? Como modelar com a IA as credenciais secretas de cada ambiente ficam protegidas no ponto .env. Porém, olha que legal, essa sacada é interessante. Ó. Olha um híbrido aqui, ó. Porém, o modo de operação, olha que sacada, né? Ativo, sandbox ou production é salvo uma tabela. Aqui é um híbrido legal. Ou seja, a chave que tem uma certa imutabilidade, ou seja, ninguém vai ficar mudando chave de production, chave de sandbox, vai lá, vai criar, vai existir. Então, isso você deixa no teu ponto .env. Você quer que ela fique preservada ali, né, de maneira que só naquele ambiente ela seja conhecida. Mas a chave que diz, olha, aqui eu quero usar sandbox, aqui eu quero usar production, eventualmente você vai deixar numa tabela. Por quê? Porque mesmo em production, você pode ter necessidade de fazer um teste, e aí você vai querer usar um ambiente de sandbox, mas você está em produção, tudo bem. O ponto .env de lá tem as chaves, e a tabela de configuração vai dizer em que estado que você está testando, né, está fazendo aquela operação. Se você está testando ela apenas ou se você realmente está rodando o teu produto em modo de produção, ok? Então é uma sacada legal da gente entender o modelo híbrido, né? Diz respeito à mesma coisa, mas está se utilizando dos dois meios, né, para poder atingir esse objetivo e simplificar a nossa vida. Tá? Então, um bom meio termo aqui, né, para realmente demonstrar que não existe nenhum absolutismo, né, nessas questões. Realmente depende do design da aplicação e de como que você entende que fique melhor organizado o teu produto. Ok? É, aqui, pessoal, um conceito, né, de uma anatomia do OpenSpec, aqui já um outro assunto, voltado aí para a questão da API, tá? Então, o que eu espero disponibilizar, e aqui tem um fator muito importante, tá? Que eu quero destacar, que quando você usa primeiro a OpenSpec para definir os contratos que você vai levar para uma API que você tenha desenvolvido, você passa por dois caminhos aqui muito interessantes. Primeiro, ainda mantendo a lógica do isolamento e como que essa API deve se comportar para manter a segurança. Eventualmente você vai precisar repetir isso aqui, tá? Esse isolamento de dados já está na entidade, isso deveria poder ser aproveitado. Aqui eu acho que é um overload dessa informação. Então, para deixar um pensamento, apesar de estar no meu material, mas eu entendo que isso possa estar só lá no teu contexto de segurança, tá? Mas a OpenSpec, ela é um ótimo ponto de partida para o Open API, tá? Que é um outro contrato, né? Que é o contrato efetivamente, né, utilizado para montar o Swagger, enfim, que são as bibliotecas, a biblioteca, né, de endpoints que você queira disponibilizar para o mercado. Então, a declaração da OpenSpec é um bom ponto de partida para você não ter que reproduzir de novo depois a Open API, tá? Então, eu acho que funciona bem como porta de entrada para você reduzir também esse trabalho, tá joia? E aí ele vai explicar sobre a anatomia, né, da OpenSpec nesse sentido, os contratos de API estritos, a segurança declarativa e o isolamento de dados nativo, tá? Mas, novamente, se você tiver partido, olha a garganta de novo aqui, turma. Se você tiver partido
lá do desenho da OpenSpec para essa entidade, tá, e tiver colocado lá as regras de transição, se tiver vindo dali, aí aqui você já poderia não necessariamente aplicar essa mesma regra, porque lá você já vai ter declarado como que esse isolamento de dados vai funcionar. E aqui fica um certo overload, até sob risco de você declarar coisas diferentes. Agora, do ponto de vista da OpenSpec, se por qualquer razão na API você tiver um critério adicional, enfim, a demonstração aqui nesse caso é meramente para dizer que você tem mais uma alternativa na proposta da OpenSpec para poder criar esse isolamento, né? Seja como uma regra específica que você precise para a tua regra da API, tá? Enfim, é uma maneira que você tem, né, de poder ou expandir, né, isso para uma determinada regra de negócio. Ou, eu não parti lá da OpenSpec das minhas entidades, eu quero criar, né, essa especificação para a API. Então, novamente, se você não tem aquela memória anterior, aqui é uma boa oportunidade para que pelo menos a API responda, né, a esses critérios de segurança, de maneira que a tua aplicação internamente está toda fechadinha, toda bonitinha, a hora que você expõe a API, ela joga para o mundo coisas que não deveria estar disponível. Então, é uma boa oportunidade para você ter o cuidado, né, de conseguir dizer para a IA como que aquilo deveria estar sendo disponibilizado, ok? Então, com esse espírito, tá, que essa repetição aqui, digamos assim, ocorre, tá bom? Porque depende de como que você veio trazendo aí, né, a tua aplicação até esse momento, tá? Aqui, pessoal, já relativamente próximo aí do fim, eu creio realmente que tenha mais um ou dois slides, se não estiver enganado. O que nós tratamos, então, né? Já fiz algumas recapitulações aqui, mas aqui para dar um fechamento, né? Parte 1, modelagem de dados. Tá? Então, a espinha dorsal do meu projeto, né? A definição de entidades, né? Os relacionamentos, as restrições de integridade. Então, eu realmente dar essa memória, né? Conseguir deixar claro para a minha IA o que eu estou buscando, como que eu quero organizar minha aplicação, quais são as minhas entidades, as máquinas de estado, fundamentalmente tudo que nós discutimos na segunda aula, tá? A parte 2, né, desse dossiê de memória, né, a arquitetura de software, o contrato técnico, né, então, como que a minha aplicação tem que se organizar dentro da estrutura de segurança, de autenticação, de exposição dos dados via API, da organização do software, né, em termos de front-end, back-end, qual o protocolo que eu quero que eles usem para se comunicar, se eu quero que seja puro API, porque o meu back-end não só falará com o meu front-end, mas também vai estar aberto, né, vai estar, enfim, disponível, né, para se comunicar com outras aplicações. Então, eu já crio um contrato que sirva tanto para mim quanto para terceiros, né, até sob uma certa economia, digamos assim, de ficar construindo muitas camadas, tá? Então, enfim, o contrato técnico, né? Enfim, acho que esse termo é fantástico, né? Como que tecnicamente meu produto estará organizado. E a parte 3, pessoal, que não fez tanto parte, né, desse treinamento, na verdade, eu parto quase acusando, né, que a parte visual ela pode ser uma grande inimiga disso se não for aproveitada da maneira mais correta possível. Ou seja, eu posso ou devo, né, dentro até dessa nova, das possibilidades que a gente tem hoje, né, para nós, no sentido do vibe coding e de tudo mais, né, partir das telas para trazer, né, o entendimento e o conhecimento e a ideia do negócio, enfim, mas veja que dentro do ciclo de desenvolvimento ele vai ser a última parte e não a primeira. Ou seja, eu inicio contando para minha IA, né, todas as entidades de negócio que meu software vai ter. Eu, na segunda camada, digo como que essas coisas se organizam, né, nesse contrato técnico, como está dito, para que então sim eu volte com essa camada e fale, agora sim, você vai colocar tela para mim, você vai colocar funções, né, de usuário sobre essas duas camadas, e aí ter mais segurança, né, de que a IA realmente
vai ter contexto, vai ter consciência suficiente para conseguir entregar valor de fato a esse produto de software que está sendo construído, tá? Então, em momento algum, né, a gente vai desprezar a relevância, né, a óbvia que as telas e tudo, porque é o que o usuário vai ver no dia, no fim do dia, né, é o que ele vai ter acesso, tem que ser muito bom, tá? Só que a gente está falando do ciclo de desenvolvimento. E no ciclo de desenvolvimento, a tela não vem primeiro, a tela não vem antes, tá? Não é o botão que é importante, é tudo que está por trás daquele botão, é tudo que está por trás daquela tela. E esse, né, realmente foi o fundamento desse curso, tá? O nível de consciência que a gente tem que construir para nós e para a IA conseguir entregar e realmente nos ajudar a entregar um produto sólido de software que não caia, né, nessas vertentes que a gente tem ouvido falar já, ó, vazou dado ali, ó, tá vendo? O pessoal fez software com IA lá e deu problema. Não é o software com IA que dá problema, pessoal, tá? A gente pode desenvolver no código-fonte ali, ó, no ifzinho e ter um grande problema de vazamento de dados. Então, se a gente pegar isso aqui tudo, arrancar a IA, e eu ainda assim trouxer para a minha bancada e usar das ferramentas mais tradicionais possíveis, mas seguindo esses paradigmas, certamente eu terei um resultado tão bom quanto, né, para o desenvolvimento de boas aplicações de software, tá bom? Agora, a gente tem que realmente pensar sobre o seguinte, o quão imprescindível são esses mesmos paradigmas quando nós estamos desenvolvendo essa aplicação com IA, ok? Porque esse estado de consciência dela pode ser muito flutuante e se ela flutuar, e nessa flutuação ela não se atentar a algo que a gente não disse, ela sim poderá trazer um prejuízo muito grande para esse produto que está sendo construído. E é sobre isso, tá? O fundamento desse curso é sobre isso, ok? O fim do início, né? Então, aula 1, contexto como fundamento, a modelagem de dados, arquitetura e segurança, tá joia? Então, quero terminar ali com esse pensamento, está no meu livro, essa frase, o desenvolvedor do futuro não é quem digita código mais rápido, mas quem estrutura o melhor contexto para a inteligência artificial trabalhar. Então, deixo essa minha contribuição, tá? Que a gente realmente não veja que é desnecessário ver, pessoal, a IA como qualquer ofensora, como qualquer inimiga, tá? O mercado ele fica sempre muito agitado com qualquer grande nova revolução, a gente está passando por ela, nós, né, estamos tendo a oportunidade de estar vivos aí num grande movimento, uma grande mudança, sim, tá? E a gente, se não soubermos aproveitar isso da melhor maneira possível, tá? E levando para as empresas que estamos, levando para os clientes que estamos esses estados de consciência, né, de alguma maneira a gente vai oportunizar alguma coisa ligada a isso, a desligamento, enfim, porque a gente realmente não está sabendo aproveitar o melhor disso, tá? Qualquer bom capitalista, pequeno, médio ou grande, ele está muito atento a esses movimentos de mercado e está muito sedento por realmente ser mais produtivo, por entregar produtos mais rápidos. Então, qualquer iniciativa nossa dizer, isso não funciona, isso não dá certo, a gente realmente vai estar na linha de frente aí no confronto com essas iniciativas e, portanto, seremos convidados a não participar delas. Então, quanto mais consciente nós estivermos para conseguir participar ativamente desse movimento com consciência, com eloquência, com boas técnicas, com pragmatismo, certamente as empresas, né, vão olhar isso de uma maneira muito positiva, né, e nos convidar a fazer parte desse movimento. Digo com, eu vou dizer uma coisa interessante aqui, pessoal, digo com tese pessoal, tá? Eu fui a pessoa, alguns meses atrás, de olhar e falar, cara, esse negócio de desenvolvimento com IA, meu Deus, cara, não. Eu estive ali, alguns meses atrás, e fui realmente confrontado com algumas realidades, assim, bem duras, dentro de um ambiente no qual eu estou inserido, e falei, não, eu preciso realmente baixar um pouco as minhas defesas aqui, deixa eu olhar por cima do muro, e vou dizer que encontrei coisas muito interessantes, tenho encontrado, tenho utilizado e quero, né, estou postulando agora, né, como que a gente realmente possa fazer o melhor uso dessas ferramentas. Pessoal, agradeço imensamente aí, né, a participação de vocês, a disposição em querer me ouvir, né,
e espero ter contribuído, né, com vocês aí com esse conteúdo. Como eu disse na primeira aula, longe de verdade, não é excesso de modéstia, nada disso. Não quero não ser especialista, coisa nenhuma. O que eu estou trazendo para vocês é coisas que estão acontecendo aqui, ó, na minha bancada, no meu computador, no meu dia a dia. Eu só estou compartilhando, tá? E é um privilégio realmente poder ter esse espaço, essa oportunidade, tá certo? Wesley, tá dado, é isso, e vou abrir aqui uns minutos aí para a gente trocar uma ideia. Tem sido sempre bacana no final das aulas, aí a gente tem conversado um pouco, tem sido sempre bastante produtivo, tá bom? Obrigado, pessoal. Hoje você valeu, cara. Obrigado pela contribuição. Realmente foi um momento único dentro da Tech. Nós ainda não tínhamos nada com essa vertente. Não por causa da IA, mas por causa focado para essa área de desenvolvimento. Infelizmente, pelo que eu pude perceber durante toda a trilha, o quórum não foi o que a gente esperava. Mas eu acredito que a Tech ela continua fazendo aquilo que ela se propõe, que é trazer conhecimento, é melhorar a performance, é buscar profissionais como você, que pode contribuir diretamente com nossos membros, com a sociedade. Então, eu fico muito grato e muito feliz por essa oportunidade que você trouxe, um conteúdo riquíssimo, onde nós tivemos a oportunidade de realmente aprofundar um pouco mais na parte de IA, na parte de desenvolvimento. Então, assim, agradecer aos participantes, né? Hoje, pelo que eu estou vendo aqui, nós estamos em 5 pessoas, aí tem uma IA e mais um GSC, então nós estamos em 5 aqui, né? Alunos, vamos dizer assim. E a gente agradece pela oportunidade que você tem e a gente se prepara aí para as próximas atividades, as próximas ações. O Tech Day já está marcado, 21 e 22 de agosto, então a gente também vai ter algumas ações relacionadas ao Tech Day e algumas atividades que vão ser esquenta. E aí a gente espera que a gente consiga realmente não parar, mesmo com a Claro, quantidade, não tendo a quantidade que nós gostaríamos, mas faz parte e vai ser por causa disso que a gente vai desistir. Então, José, obrigado. A contribuição foi muito grande com nós, nossa associação, até que ela está aberta a outros profissionais que também têm o conteúdo que gostam de compartilhar. O importante é a gente realmente conseguir ter esses momentos e fazer com que o conhecimento seja disseminado. Beleza, gente? perfeito. Se alguém quiser falar, fica à vontade. É, Pode falar, Isaac. pronto, era só para perguntar para o Gessé se ele tinha. Se pode mandar o link do livro. Eu até procurei na Amazon, mas a única lugar que eu achei foi até no teu Insta. Aí Aham. tem lá no link, só que eu não consegui achar o livro. Claro, 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 claro. Eu sou um péssimo vendedor. Eu mando, eu mando o link da loja. O livro foi uma iniciativa muito menos comercial, é muito mais voltada para a disseminação desse conteúdo, enfim, eu preciso de repente transformar numa coisa mais comercial. Mas mando, faço muita questão de mandar assim, Isaac, pode deixar. Pronto, Vou colocar obrigado. no grupo lá. Posso colocar no grupo, Wesley? Tem algum problema? O link Eu do livro só na não, loja lá? eu só não tô no Pode grupo, sim. só. Você não está no grupo? Ah, então deixa eu dar um Não, jeito de... Ah, eu não tinha achado quando eu entrei. Entrei pela I23, né? Mas aham. tanto que eu não vi nem a primeira aula porque não tinha aparecido o link pra mim. Aí deu certo que a partir do. Ah, Eu tá bom. mandei uma mensagem pro suporte e deu certo. Tá. Mas pode. O livro ele está no Google Books, profissão prompter, mas eu estou colocando agora, pelo menos aqui no chat, aí se o Wesley confirmar para mim aí, pelo que eu entendi, eu acho que pode, né, Wesley? Eu posso colocar depois no grupo também lá, mas eu Pode mandar coloquei no aqui no chat chat aqui, para ele. vê Isso. se você Depois consegue tu manda no acessar o grupo. Isaac, tá bom? Tá no chat Ah, aqui tá? Coloquei no chat pronto. aqui da aula. Consegui acessar aqui, deu certo. Legal, Fala aí, ótimo. Luiz. Abriu aqui, eu estava olhando o link lá. Bom, Jessé, só agradecer aí também as palavras, junto com as palavras do Wesley, a participação. Essa abordagem é muita informação, assim, na minha cabeça, 3 imersões no sábado, e a palavra final lá que você fala é justamente essa questão da IA. A gente não vai jamais
dizer que não vai mais usar IA, só que a gente precisa convencer e explicar, principalmente para o pessoal da escala maior, donos de empresa, né, diretores, essa velocidade com que eles querem a implantação da IA. Porque a gente precisa se preocupar, eu vi várias vezes você pontuar aí, isso daí mais ainda traz para mim uma abordagem que está certo a minha linha, em que a gente precisa se preocupar com a segurança. Então, Uhum. não adianta querer implantar IA porque está demorando muito. Então, tem que saber, é aquele que você falou agora, né? Tem que saber vender. O Wesley fala muito isso, ele bate muito nesse ponto. A gente tem que explicar. Vai sair o projeto, ele vai ser, mas nessa velocidade aí, que muitos, não vou nem falar é um, é outro, muitos querem, lá no final, ela dá um certo problema ou tem que refazer ainda a Exato, situação. exato, São exato. questões que a gente precisa abordar bastante. Eu tenho estudado muito essa parte de convencer, de tentar explicar da melhor forma que a gente tem que descer. A gente fala muito em subir a régua, mas para o pessoal, dono, diretor, muitas vezes a gente tem que descer o linguajar tecnológico nosso, Uhum. que eles possam entender o que é essa segurança, o que é realmente a IA. IA não é só ChatGPT, não é só isso. Então, um prompt bem elaborado, o que é um prompt? Às vezes está falando em siglas tecnológicas e eles, claro que com vergonha, assim como todos nós, jamais vão perguntar o que é isso. Então, muitas vezes, já arriscadamente fala, não, isso daí está errado, não vai dar em nada. Então, a gente Uhum. precisa fazer essa abordagem, descer um pouco o linguajar explicativo do português tecnológico para que Uhum. o aceite seja um sucesso. Mas é somente isso, agradecer aí pelos 3 dias, tá? Eu sei que é bastante coisa realmente, então eu fiquei aqui sem algumas anotações, mas foi ótimo, gostei. Não, vamos. A gente pode, depois, se quiser mandar lá no grupo, a gente conversar um pouco mais, criar algum tempo de fórum também para a gente bater um papo. É, tem um tema que, de certa forma, até fez parte desse curso, mas eu estou bem disposto, viu, Wesley? Até para deixar isso para você aí, a gente dar uma conversada depois. Só que não é bem, só que não é curso, não, é meio uma pegada de palestra mesmo. Eu vou fazer a mesma lá pela TI Exames, lá com o Flávio. É, que é mostrando o ciclo, é a base dessa aula aqui, mas assim, é mais conceitual, né? Realmente falando sobre a nova forma, né, de Novo desenvolver ciclo de software. vida de um software. Isso, exatamente, porque assim, o que não está claro para muitos é que a IA, a gente falou disso nesse curso, a IA, ela pegou uma etapa, ela foi ali numa etapa do ciclo de desenvolvimento e fez assim com ela, tá? Que é qual? A etapa de realmente escrever código-fonte. Então, isso é indiscutível, né? Aquele algoritmo que eu levava lá meia hora e produzia, não ficava legal, e fazia outro teste de mesa, e não funcionava, eu ia lá, tomava um café. Então, esse processo, a IA, amigão, ela fez assim, ó, entendeu? Bem escritinho um prompt ali, ela entrega o mesmo algoritmo e eu vou dar um exemplo muito prático para vocês. Prático, aconteceu essa semana. Um software na minha bancada, um produto importante que a gente estava entregando, e o cliente chega para mim e fala, Gessé, eu preciso muito colocar assinatura de documentos utilizando o Adobe Sign. E é um negócio importante para o nosso negócio, tal, não sei o quê. Falei, legal. Aí o produto está praticamente pronto, né? E a gente já tinha ali onde a gente ia colocar os PDFs e tudo mais. Fui lá, peguei a API do Adobe, entendi a parte de criação lá do aplicativo, numa seção, numa área específica lá do Adobe, onde, né, que tem que criar o app para poder pegar as credenciais e tal, não sei o quê. Então, fui lá, fiz esse entendimento, vou tentar colocar em tempos aqui para vocês entenderem, aspecto prático, isso aqui não é história assim, conceitual não, aconteceu. Esse processo entre entender a API, só para, né, ver ali aspectos gerais, criar o app lá dentro do ambiente da Adobe, pegar a chave, isso levou uma hora e pouco. Aí
com aquilo ali eu consegui escrever, né, estruturei um prompt dessa comunicação, trazendo para esse prompt as tabelas, né, que eu utilizaria da aplicação, que já estavam prontas, como que o meu processo de armazenamento de arquivos funcionava, dentro da estrutura da aplicação, da onde deveria partir ali o processo de assinatura e tal. Isso eu levei mais. Acho que esse processo demorou umas 2 horas, mais ou menos, entre parar, ajustar, e, pô, isso aqui não está legal, e dar mais uma lida na API, não sei o quê. Então, vamos lá, 3 horas aí para esse estudo. Pessoal, vou dizer até assim, ó, por Deus, tá? No momento que eu passei esse prompt para IA, o processo inteiro, criar as chamadas da API, colocar um linkzinho na tela, criar uma modal que abre para assinatura, processo inteiro, desenvolvimento inteiro. Se ela levou 20 minutos, muito, sim, eu não contei, posso até olhar depois, que eu gravo tudo como atividades lá no Claude. Nenhum desenvolvedor teria desenvolvido as chamadas dessa API, a assinatura do arquivo, o webhook para poder receber a assinatura do Adobe depois que o documento já estava assinado, a gravação do arquivo assinado, a listagem do arquivo na tela. Nenhum desenvolvedor teria feito esse mesmo processo, o mesmo, com menos de umas. Eu vou ser muito bondoso aqui, com menos de umas 4 horas. Mas assim, ó, pegando para fazer diretão, escrevendo código ali sem parar. Um cara, um sênior legal, assim, não teria levado menos de umas 4 horas. Não teria, não tem como, tá? O volume de código que ela produziu, camada de API, tanto para fazer as chamadas, webhook, assinatura do arquivo, listagem para o usuário, modal, porque essa parte de tela é sempre chatinha, né? Criar a telinha com os campinhos, e bonito, bonito, wireframe bonitinho, modalzinho e tal. 20 minutos, gente. Então, essa camada morreu. Essa camada é realmente assim, ó, de uma produtividade inimaginável, tá? Bom, mas tem o antes. O antes, eu precisei realmente entender a arquitetura, ver qual que era a chamada, criar o aplicativo lá do lado da Adobe. Então, eu estou realmente estruturando uma palestra para realmente tentar aumentar o nível de consciência dessa galera de negócio, da galera que está no mercado, da galera no nível executivo, para entender o seguinte, pessoal, o que é um ciclo de desenvolvimento de software normal, onde que a IA está trazendo melhores resultados, onde que a gente está conseguindo acoplar ela na nossa operação para entregar um negócio seguro. Então, eu quero realmente ter uma oportunidade para falar um pouco mais sobre isso. Já estou com um canal bem legal lá na TI Exames. A gente pode falar mais, viu, Wesley, sobre isso. Não é uma palestra técnica, não é uma palestra para desenvolvedor. Claro que poderão estar lá, mas seria legal a gente achar realmente esse público e puxar eles aí para a mesa, tá? Um público mais voltado para negócio, empresário, entendeu? Para aumentar o nível de consciência deles. Eu acho que é importante, tá? Vamos fazer esse caminho, e eu acho que também faz sentido a ATEC se aproximar da TI Exames, é um canal muito bom. Eu também tenho interesse, eu e o Luiz, a gente é palestrante, então a gente também quer ter uma forma de conseguir outros canais para palestrar. Então acho que faz muito sentido essa proximidade. Legal. E aí, quando tu tiver palestra, primeiro o local que tu pode testar já é para os membros da TEC também. Pode deixar, estou consolidando ela. Aí eu te aviso e a gente faz sim. Acho que vai ser bem bacana. Parece de 1 hora e meia, 2 horas, não vai passar muito disso, mas é interessante aí para a gente falar um pouco sobre esse assunto. Combinado. Então, bora fazer nossa foto oficial, gente? Luiz, consegue fazer o print para a gente? Gente, obrigado a todos que estão presentes. Eu sempre convido a seguir nossas redes sociais. Peço sempre que vocês sigam nossas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. A gente sempre posta nossas atividades. Peço também que vocês que não puderem assistir as outras aulas, né? Tá no YouTube da TEC, então você também pode ir lá no ATEC, direto no YouTube, que você vai ver todas as outras aulas, tá bom? Então é isso, gente. Vamos lá tirar nossa foto oficial. 1, 2, 3 e já. Show. Gente, boa tarde, bom sábado para todo mundo, bom final de semana. Valeu, gente. Tchau, tchau.
Tchau. Obrigado, gente. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Ah, Valeu, gente.